Meus irmãos, que texto curioso. Esse é um texto curioso. Esse é um texto que quando a gente lê, a gente não tira de imediato a mensagem do texto, sabe? A gente precisa ler, reler, ler novamente, porque é uma narrativa. Está contando uma história, está contando um momento de guerra. E é um momento curioso para o povo de Israel, para o povo de Deus. E nesse capítulo, a gente poderia tirar inúmeras lições aqui. A gente poderia falar, por exemplo, sobre o escudeiro de Jonatas, né? E as atitudes do escudeiro de Jonatas. A confiança que ele teve naquilo que Jonatas falava. Enfim. Mas eu quero que vocês hoje percebam o que Deus é capaz de fazer através de um homem, através de uma mulher que confia nele. Porque o que fez Jonatas agir aqui foi a confiança no Senhor. Então, tudo que eu vou falar aqui tem como base confiar em Deus. Sem a confiança em Deus, dificilmente essa história estaria registrada aqui. Não desta maneira, né? E o capítulo 14 não pode ser lido de forma isolada. Estamos diante de uma das grandes crises da história da aliança. Israel possui um rei, mas ainda não aprendeu a confiar no Senhor. Saul havia sido escolhido por Deus, ungido por Samuel e capacitado pelo Espírito. Mas o capítulo 13 já revelou uma falha fundamental. Ele deseja os benefícios do reino, sem se submeter a Deus verdadeiramente. Se você ler o capítulo 13, você vai ver um homem que claramente demonstra desejar os benefícios do reino de Deus. Alguém que quer as bênçãos do reino. E não alguém que se submeteu a Deus verdadeiramente. E aqui a gente já tem uma clara ligação com a nossa vida. Porque quantas vezes nós viemos à igreja não para buscar o rei verdadeiro, mas nós viemos à igreja porque nós queríamos as bênçãos que seriam possíveis conseguir aqui. Ou que nós achávamos ser possível conseguir aqui. Os filisteus dominavam militarmente a região. O capítulo anterior informa que Israel praticamente não possuía armas. Os ferreiros estavam sob controle dos filisteus. Onde que você viu isso, pastor? No capítulo 13, do versículo 19 ao versículo 22. Os ferreiros estavam sob controle dos filisteus. E para uma guerra, naquela época, os ferreiros eram fundamentais. O povo estava escondido nas cavernas, nos buracos, nas cisternas. Isso está no texto, irmãos. O povo de Deus, diante da ofensiva dos filisteus, diante do ataque dos filisteus, diante do domínio militar dos filisteus, se esconderam em cavernas, buracos e cisternas. O narrador do texto aqui, deliberadamente, pinta um cenário de absoluta impossibilidade humana. O texto está sendo escrito para demonstrar a nós algo impossível para o povo de Deus. Impossibilidade humana. Mas por que que esse texto enfatiza a impossibilidade humana? Esse texto enfatiza a impossibilidade humana para destacar a soberania de Deus. Ô diácono Daniel, tem algum músico aí fora disponível? O Hélio acabou de entrar, né?
Pode vir aqui, querido, por favor. Aí você fecha, por gentileza. É que o presbítero não estava ouvindo o sermão. Daqui a pouco eu descubro por quê. Descobri por que o presbítero não estava no culto. Não, eu estou falando esse. É que ele acabou de entrar e eu vi ali. Depois eu descubro, irmãos, fiquem tranquilos. Brincadeiras, irmãos. Se ele saiu é porque tinha um bom motivo, né? Para sair na pregação. Não é assim? Para que o texto fala de impossibilidade? O texto fala de impossibilidade humana para destacar a soberania de Deus. A narrativa contrasta dois tipos de liderança. Nós temos dois líderes destacados aqui. O primeiro líder, Saul, que permaneceu imóvel, debaixo da romeira. E o segundo líder, Jonatas, que se move pela fé. Então esse texto não é apenas uma história de guerra. É uma história sobre o que realmente governa Israel e sobre quem realmente governa a minha vida e a sua vida. A questão central não é a pergunta que nós temos que nos fazer aqui, não é se os filisteus são fortes ou fracos. A pergunta é se o povo de Deus ainda acredita que Deus reina. E é exatamente essa crise que talvez você esteja aqui hoje. A crise de, será que Deus reina mesmo? Ah, mas eu não estou perguntando isso, pastor. Eu não expus isso com as minhas palavras. Mas às vezes a gente expõe isso com o nosso coração ao Senhor, com as nossas atitudes. Às vezes a gente expõe essa dúvida diante das incertezas, diante das dificuldades, diante das preocupações, diante das coisas que dão errado na nossa vida, ou diante de um grande inimigo que está à nossa frente, diante de uma grande situação que domina a nossa vida, que domina, que nos cerca. Às vezes, nós geramos essa dúvida no nosso coração, a dúvida de se Deus realmente reina, diante das circunstâncias que nós vivemos. Porque a vida é cheia de altos e baixos. Para pensar como foi a sua semana. Eu tenho certeza que a sua semana não foi só alto. Foi descidas, subidas. Tem dia que você acorda feliz e animado. Tem dia que você acorda chateado. Tem dia que você acorda extremamente preocupado. Tem dia que você recebe notícias que você não gostaria. Inimigos que se levantam diante de nós, que muitas vezes são desafiadores e nos colocam nessa condição de dúvida. Será que Deus está reinando sobre essa situação? Eu falei todo o contexto aqui do texto que nós estamos lendo, porque a grande questão aqui não é sobre a força dos nossos inimigos, nem sobre a força dos nossos problemas. A grande questão aqui é sobre a confiança em Deus. Você confia em Deus? A grande questão aqui é: você veio a esta igreja, nesta noite, certo de que Deus está agindo na sua vida, mesmo nas situações mais difíceis e desanimadoras? Ou você está, neste momento aqui, com dúvidas no seu coração? Você veio para aqui confiando em Deus de fato, confiando que Deus está cuidando de você, ou seu coração está se perguntando: será que Deus realmente reina na minha vida? Uma das maiores mentiras de Satanás contra a igreja é exatamente essa. A ideia de que você precisa ser extraordinário para ser usado por Deus. A ideia de que você precisa ser famoso, conhecido. A ideia de que você precisa ser grande. A ideia de que você precisa ser o mais capacitado. Cursos e mais cursos. Faz mais um curso. Não está bom, faz mais um. Talvez fique bom depois.
Ah, mas não, tem que ter mais uma preparação, mais uma leitura. Eu tenho que esperar meu filho crescer. Eu tenho que esperar meu marido se converter. Eu tenho que esperar minha esposa melhorar de saúde. E a gente vai sempre esperando alguma coisa ou algo extraordinário para servir a igreja de Deus e ao Senhor. Às vezes a gente pensa, preciso de mais dinheiro. Dinheiro está pouco, não dá para fazer. Preciso de mais estrutura, mais recursos. Preciso de mais pessoas, mais capacidade, de mais preparo. Meus irmãos, eu sempre gosto de lembrar desta igreja e de como as coisas começaram aqui. Nós começamos aqui numa garagenzinha pintada de laranja, ali na frente, com pouquíssimos irmãos. Nós começamos o trabalho aqui, não tinha nem metade dessa estrutura. Ah, tinha essa igreja inteira, sim, mas era era uma casa. Uma casa. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 23 anos. Amanhã eu faço 35. São 12 anos aqui. Com 23 anos, eu olho para trás e penso, meu Deus, que ser humano imaturo. Quando eu olho para quem eu era com 23 anos. Porque eu acho que você também faz isso, fala a verdade. Lembra de você aí, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, quando eu olho para trás, eu penso, imaturo. É óbvio que eu estou fazendo uma análise de quem eu era a partir de quem eu sou hoje. Mas naquele momento, Deus me usava como eu era. Entende? Eu não precisei esperar ter 35 para começar a pregar o evangelho. Eu não precisei esperar completar 35 anos de vida para plantar uma igreja. Compreende? Às vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam. Mas será que nós temos esse tempo mesmo? Será que você tem o dia de amanhã? Será que você tem o dia de amanhã para esperar ser o mais capaz para poder fazer e servir a igreja do Senhor? Se você olhar quem você era alguns anos atrás, ou mesmo que um ano atrás, você já é diferente hoje. Você já é outra pessoa hoje. E às vezes a gente fica esperando, não, eu vou esperar ser melhor, eu vou esperar ter mais capacidade, eu vou esperar ter mais dinheiro, eu vou esperar mudar de casa, eu vou esperar, e a gente não faz. Ah, vamos esperar essa igreja construir o templo lá em cima para a gente poder fazer os nossos trabalhos. Não, irmãos. A gente não tem que esperar nada. A gente tem que servir. Enquanto a gente espera, enquanto você espera se tornar extraordinário para que alguma coisa aconteça, Deus continua usando pessoas comuns para fazer o extraordinário acontecer. Enquanto você está esperando ser extraordinário para que as coisas aconteçam na sua vida, Deus está usando pessoas comuns para que as coisas extraordinárias de fato aconteçam. E a gente costuma tratar como normal, como rotineiro, aquilo que é extraordinário. Talvez se feito por alguém famoso, talvez se feito por um grande influenciador dos nossos dias, talvez se feito por um grande profeta, por um grande pregador aí fora, a gente prestasse atenção. Mas o extraordinário feito num bairro do extremo leste de São Paulo, numa cidade pequena, será que é mesmo extraordinário? Entende? Como a gente duvida do poder de Deus. E como a gente minimiza aquilo que Deus faz no nosso meio e a sustentação da graça do Senhor, que acontece todos os dias e que sim, faz parte do extraordinário do Senhor. Eu queria lembrar aos irmãos que Moisés tinha dificuldade de falar, está na Bíblia. Eu queria lembrar aos irmãos que Gideão estava escondido. Lembrar você que Davi era apenas um pastor de ovelhas, e um dos grandes filmes lançados, não sei se foi esse ano ou final do ano passado, foi o filme de Davi. Por que o filme de Davi é tão extraordinário? Porque é surreal ver o que Deus fez na vida de Davi, sendo homem, ou melhor, sendo apenas um pastor de ovelhas, se tornar um grande rei de Israel. É extraordinário.
É extraordinário ver como Deus usou Davi para derrotar Golias, que é uma história que nós contamos basicamente para as crianças. A gente esquece que essa história também serve para nós, porque o Deus que cuidou de Davi e fez um milagre através da vida dele é o mesmo Deus que age nos nossos dias hoje, na minha vida e na sua vida. Então é extraordinário ver como Davi era apenas um pastor e foi usado por Deus, como Amós era um boiadeiro, né? Está na Bíblia. Amós cuidava de bois, irmãos. Mas eu trabalho numa loja de ferramentas, não é? Eu sou dono, trabalho não, né? Sou dono de uma loja de ferramentas, que bênção de Deus. Mas isso não é para mim, o reino de Deus não é para mim. Aqui a gente tem a história de alguém que cuidava de bois. E aqui a gente tem Jonatas. Não há profecia sobre Jonatas. Eu gosto muito de Jonatas. Eu acho que é um dos personagens que eu mais gosto na Escritura. Gosto muito de Jonatas por causa da lealdade, da amizade de Jonatas. Eu gosto muito de Jonatas por causa da lealdade do escudeiro de Jonatas. Parece que na vida de Jonatas, pelo menos a impressão que eu tenho da Bíblia, e aqui é uma impressão pessoal, tá? É uma aplicação que eu trago da vida de Jonatas para a minha, é que parece que próximo à vida de Jonatas, havia sempre um conceito de amizade e fidelidade, sabe? De pessoas comprometidas com ele e ele com os seus amigos, enfim. O seu escudeiro aqui nesse texto. Não há promessas. É um homem comum, mas um homem que acreditava em um Deus extraordinário. E frequentemente é exatamente assim que Deus escreve as histórias, irmãos. O texto aqui começa de forma silenciosa, sem trombetas, sem discurso, sem reuniões estratégicas, sem aprovação do rei, porque ele foi inclusive escondido. Apenas uma frase. Sucedeu que um dia, Jonatas. A maior parte das grandes obras de Deus começa assim. Um dia, uma oração, uma decisão, um passo, uma atitude de fé. Vamos lembrar um pouquinho de um testemunho que eu já contei para os irmãos aqui em outro tempo. Mas é sempre bom lembrar, porque chega gente nova. E eu tenho certeza que a Karina não ouviu isso ainda. E é importante ouvir. Eu acho que a Hilda também não ouviu isso ainda. Tem alguns irmãos que chegaram a um tempo mais recente, que não ouviram isso ainda. A gente passa por muitas provações e muitas dificuldades. Muitas facadas nas costas, muitas traições, muitas mentiras, muitas difamações, enquanto a gente pastoreia a igreja. Infelizmente, isso faz parte. A gente aprende a lidar com pessoas que chegam hoje super empolgadas na igreja, parecendo as melhores pessoas do mundo, e de repente são as mesmas que estão virando as costas e falando mal da igreja como se a igreja fosse o pior lugar possível. A gente enfrenta de tudo. Tinha 1 ano e meio que eu estava aqui, então eu cheguei com 23, quase 23 anos, se não me engano. Tava para fazer 23 anos. Cheguei aqui com 23 anos, 1 ano e meio depois, um trabalho difícil aqui, muito difícil. O trabalho da igreja estava extremamente difícil aqui. E eu me lembro de chegar na estação de Itaquera, e a Dai vai se lembrar disso, e eu disse para ela, esse é o último domingo que a gente vem. Não venho mais. A gente demorava 3 a 3 horas e meia para chegar aqui de condução. Né? A gente vinha de condução, demorava 3 a 3 horas e meia para chegar aqui na igreja. Você não pegou essa fase. A fase em que a gente padeceu, o Samuel pegou. Não esse Samuel, esse Samuel. 1 ano e meio que a gente estava aqui, eu disse para ela, nós não vamos vir mais.
A não ser que Deus mude toda a situação, porque eu não quero mais. Eu não quero mais ir para o Robru. Não quero. Eu estava decidido, irmãos. Eu estava decidido. Eu disse, eu não vou mais. E eu não viria mais. Eu só iria mandar uma ligação, só iria fazer uma ligação, talvez eu viesse aqui para despedir dos irmãos, mas não como... naquela época tinha pouquíssimos irmãos, tá? Não é uma igreja como é hoje, não. Era um ponto de pregação. E eu talvez viesse aqui me despedir daqueles poucos irmãos, mas eu tinha dito que eu não viria mais. Eu não viria mesmo. Para pastorear, eu não viria mais. E eu falei para Deus, a não ser que o Senhor mude a situação. E eu cheguei a falar para a Dai. Nós estávamos no metrô, voltando para casa. Nós pegávamos muita carona na época, vivíamos de carona. Os irmãos levavam a gente para a estação de Itaquera, para José Bonifácio, enfim. E a gente desceu ali, e ali eu disse para ela, descemos do carro, eu falei, não voltaremos mais, a não ser que Deus mude a situação. E naquela semana, eu acordei de madrugada, sem entender por que eu estava sem sono nenhum, e me veio naquele dia, eu desenvolvi naquela madrugada todo um projeto para a igreja e eu esbocei esse projeto. E eu dormi depois que eu coloquei esse projeto no papel. No dia seguinte, eu comecei a transformar um projeto num projeto de apresentação para outras igrejas. Para conseguir recursos para serem implantados aqui. Dinheiro, né? E a gente eu comecei a elaborar o projeto, a desenvolver esse projeto. Esse projeto foi desenvolvido. No início, lá atrás, quando as pessoas viam o projeto, eles me chamavam de doido. E eu disse para Deus que eu continuaria se aquele projeto desse certo. E nós estamos aqui hoje. Deu certo ou não deu? Deu ou não deu, irmãos? Os irmãos estão entendendo com a mensagem que eu quero passar para vocês? É um dia. Eu não estou falando de um dia de revolta, porque eu não estava revoltado com Deus, entende? Eu não desci do carro naquele dia falando, Deus, sabe, menino, criança mimada, bravo, se não mudar nada, eu tinha convicção de que daquele jeito não dava para continuar. Eu tinha convicção de que daquele jeito não dava para continuar, de vinda do próprio Deus. Um incômodo que eu falei, não dá mais. Simples assim. Então, minha oração é, Deus, como não dá mais, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. E Deus fez. Aí tem toda uma história por trás disso, que não dá para contar hoje. Mas coragem espiritual nasce de uma visão de quem Deus é de verdade. Você é líder da sua casa. Você é líder da sua família. E você é líder na igreja. E você precisa ter uma visão espiritual real de quem Deus é. O texto aqui não começa descrevendo a fé de Jonatas. Ele começa descrevendo quão grande era o problema. 2 penhascos, uma fortaleza, uma guarnição inimiga, um exército esmagador. Aí o texto fala de Bozés e Sené. E esses nomes, provavelmente, evocam ou trazem para a gente a dificuldade da subida. Era um caminho praticamente impossível, diz o texto. Então, aqueles 2 homens estavam diante de um caminho praticamente impossível de subir. Aí nós temos as seguintes palavras de Jonatas. Talvez o Senhor opere por nós. Talvez, olha, ele não tinha nada milagroso, não tinha descido um anjo para dizer que operaria. Ele diz, talvez o Senhor opere por nós. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10 mil. Com muitos ou com poucos. Eu creio em um Deus que é capaz de livrar.
Não é sobre a quantidade de guerreiros. Não é sobre quantos guerreiros vão batalhar com Gideão. É sobre o Deus que está... Ah, porque você está falando de Gideão, pastor. Não é nem a história daqui. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Apenas 300 homens. Aqui são apenas 2 homens. É a mesma coisa. Não é sobre a quantidade de guerreiros que nós temos. Não é sobre quão forte nós somos. É sobre o Deus que governa a nossa história. E conhecer esse Deus, saber quem Ele é o que nos faz levantar e servir. Não são as circunstâncias. Porque às vezes a gente olha a nossa volta e a gente pensa, meu Deus, família tal tem dificuldade, família tal tem problema, aquela pessoa tem essa dificuldade, eu tenho esse problema, a igreja não tem dinheiro, a estrutura não é tão grande assim. Talvez a gente olhe para as dificuldades, talvez a gente olhe para o tamanho do problema, mas o que nós temos aqui é um Jonatas dizendo assim, ó, talvez Deus nos entregue esse povo aí. Talvez. Porque Ele é capaz. E essa frase, irmãos, é o coração desse texto. O coração desse texto está nessa frase. O coração desse texto, nós chegamos ao coração do texto. Porque, como eu disse, a gente lê esse texto aqui e dá para tirar várias lições, como, por exemplo, a fidelidade a amizade ali, ou a fidelidade do escudeiro de Jonatas. Mas o coração do texto está aqui. O texto literalmente, no hebraico, está dizendo, não existe restrição para Yahvé. Não existe. Não existe restrição para Yahvé. Deus não está limitado a nada. Nada. Não são os recursos, não são as nossas forças, nada. Nada limita o Senhor. Nenhuma limitação, nenhuma barreira, nenhuma impossibilidade. Jonatas não estava confiando na probabilidade militar. Ele estava confiando no caráter imutável de Deus. Aí ele escreve, Calvino escreve, né? Eu falei ele sem dizer quem. Calvino escreve, a fé não mede os recursos visíveis, mas contempla o poder invisível de Deus. Eu vou ler de novo. A fé não mede os recursos visíveis, mas contempla o poder invisível de Deus. Esse é o ponto. Coragem espiritual não nasce da nossa autoestima, dos pensamentos positivos ou da confiança que nós temos em nós mesmos. Nasce da visão correta de quem Deus é. E a grande pergunta é, você sabe quem Deus é de verdade? Você entende que você serve a um Deus que para Ele não há impossíveis? Quando a gente olha para uma montanha de perto, ela parece ocupar todo o horizonte, né? Uma montanha, ela é gigantesca, mas quando a gente sobe em um avião, a montanha se torna bem pequena, difícil até de enxergar. A montanha não mudou, irmãos. O que mudou é a perspectiva. Uma coisa é você levantar de manhã falando assim, como é difícil. Ah, não tenho. Ah, não acontece. Ah, minha vida está difícil. Ah, quanto problema. Ai, meu Deus. Outra coisa é você levantar de manhã dizendo, Deus, obrigado por mais um dia de vida. Não importa qual a dificuldade que eu vá ter hoje, eu sei que o Senhor está comigo. Isso muda completamente. Uma coisa é eu levantar olhando para o tamanho dos problemas, para o tamanho das dificuldades. Outra coisa é eu levantar pensando em quem Deus é e sabendo que Ele estará presente em cada segundo do meu dia. Isso muda completamente. Os problemas de Jonatas não diminuíram, mas a sua visão de Deus aumentou. A gente às vezes fica olhando números, né? Ô irmão, se a gente olhasse para o orçamento, nem nessa cadeira tu estava sentado hoje. Sabe qual o valor na época de cada uma dessas cadeiras aí? Dos 300,
quase R$300. Tinha um desconto lá e ficava um pouco menor. Isso há 6 anos atrás. Imagina quanto é hoje. Deve estar um pouquinho mais caro. Talvez não sei. Mas tudo fica mais caro, né? Se a gente olhasse para o orçamento, nem nessa cadeira tu estava sentado hoje. Às vezes a gente olha para as crises, para as dificuldades. E olha que interessante, as crises e as dificuldades, elas nos chamam muito mais atenção do que a vitória que Deus nos concedeu, não é? Às vezes a gente fica com o nosso olhar só no problema. Às vezes é um probleminha. Deus está fazendo grandes coisas à nossa volta, mas a gente está olhando ali para o probleminha. Deus está fazendo inúmeras coisas à nossa volta, mas o nosso olhar está ali, limitado ao probleminha. E se a gente se afastar um pouco daquele probleminha e olhar o todo, a gente vai ver a graça do Senhor atuando todos os dias da nossa vida. Coragem espiritual caminha muitas vezes sem garantias visíveis, irmãos. Ou como seria bom fazer um planejamento e descer um anjo e falar assim, ó, muda isso aqui, ó. Altera aqui, porque essa parte não vai funcionar. Ou como seria bom descer um anjo e falar assim, ó, tá tudo bom, viu? Certinho, vai aqui, nesse caminho que vai dar tudo certo. Seria maravilhoso. Mas há algo impressionante aqui. Jonatas, ele não fala assim, Deus certamente nos dará a vitória. Ele usa o talvez, né? E ele usa o talvez, o Senhor nos dará a vitória. E caminha em direção a um exército. E a gente não gosta do talvez. A gente gosta da certeza. A gente gosta da garantia. A gente gosta das fórmulas. Mas a fé bíblica não vive de garantias visíveis. Ela vive da confiança no caráter de Deus. Jonatas não sabe o que Deus fará, mas sabe quem Deus é. Essa é a essência da nossa fé. A fé não é a certeza sobre os eventos. A fé é a certeza sobre Deus. Sobre Deus. E tem muitas coisas, irmãos, que eu mesmo proponho à igreja e penso, tem misericórdia, Senhor, porque eu não sei se isso aqui vai dar certo. Mas, vamos lá. Fé. A fé é a certeza sobre Deus, como Abraão, como José, como Daniel, Esté, Abacuque. Nenhum deles sabia exatamente o que aconteceria. Mas eles sabiam que Deus governava a história. Abacuque chegou ao ponto de dizer, ainda que a figueira não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. E ele continua dizendo. A fé bíblica, irmãos, sempre viveu nessa tensão. Amanhã eu vou estar vivo? Não sei. Entende? A gente não tem certeza do amanhã. Não nesta terra. A gente tem certeza da salvação. Mas o que vai nos acontecer amanhã, você não tem garantia nenhuma. Mas a gente sabe que quem está conduzindo o amanhã é Deus. O Deus da nossa história conduz a nossa história e Ele está presente no amanhã. Pensa comigo. Uma criança atravessa uma ponte segurando a mão do pai. Ela não conhece engenharia, não conhece cálculo estrutural, ela não sabe se a ponte suporta toneladas, mas a criança atravessa. Porque confia em quem a conduz. E quem que conduz essa criança pela ponte? O seu pai. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe sobre as estruturas do amanhã, mas a gente caminha conduzidos por Deus. E essa coragem revela como Deus costuma agir. Dos versos 13 ao 15, nós temos 2 homens atacando uma guarnição inteira. E aqui é um cenário absurdo do texto. Humanamente impossível. Mas profundamente bíblico. Porque Deus ama agir através das fraquezas, através de quem nós somos. Eu não preciso esperar ser melhor amanhã, eu preciso confiar hoje.
Eu não preciso esperar ser o mais capaz da igreja, eu preciso confiar hoje. Porque Deus ama agir assim. Essa é uma das linhas mestras do que a gente chama de teologia bíblica. O mar se abre, não é? As muralhas caem. Gideão vence com 300. Davi derrota Golias. E agora, 2 homens enfrentam um exército. Por quê? Porque para que ninguém confunda. Quem deu a vitória? Sempre foi Deus. E sempre será Deus. Aqui no texto nós temos um terror que toma conta dos filisteus, não é? E esse terror vem diretamente do Senhor, irmãos. Não vem de esforços humanos. Como é possível uma guarnição inteira temer 2 homens? E o terror toma conta dessas pessoas? Só é possível porque veio de Deus. O próprio Deus entrou na batalha. E o Senhor continua guerreiro, ou guerreando, do nosso lado. E aqui, a narrativa começa a apontar para algo muito maior. Todo o Antigo Testamento cria uma expectativa de um guerreiro definitivo. Um rei verdadeiro, um libertador final. Jonatas sobe sozinho contra os inimigos. Cristo sobe sozinho ao Calvário. Jonatas arrisca a vida. Cristo entrega sua vida. Jonatas conquista uma vitória militar. Cristo conquista uma vitória cósmica. Na cruz parecia que tudo estava perdido, assim como parecia impossível vencer os filisteus. Mas justamente onde a fraqueza parecia triunfar, Deus realiza a sua maior obra. A cruz é o maior exemplo de Deus vencendo através da aparente derrota. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: ter coragem, espiritualmente falando, vai despertar quem tiver à sua volta. Talvez não desperte todo mundo, irmãos, porque vai ter gente que vai continuar reclamando, vai ter gente que vai continuar parado, vai ter gente que vai continuar sentando só para criticar o que você está fazendo. Mas o povo gosta de falar, né? E que bom que eu posso falar isso hoje, ufa. Ai, que bom que eu posso falar isso hoje. Como o povo gosta de criticar, não é? Sempre teve quem falasse mal, sempre teve quem falasse contra, sempre teve quem achasse problema onde não existe. Sempre teve. E sempre vai ter. Sempre vai ter na nossa vida pessoas como Sanbalat e Tobias dispostos a nos desanimar, a diminuir o nosso trabalho, a menosprezar aquilo que nós fazemos, porque ele é melhor, porque ele faz melhor, porque ele é mais capaz. Às vezes está tudo lindo. Ontem foi maravilhoso o encontro de casais, mas eu garanto a vocês, como 2 mais 2 são 4, que existem pessoas que ainda acharam coisa ruim para falar. Sempre vai ser assim, irmãos. Sempre. Você pode acertar 20 vezes, mas errou uma. Qual é a que algumas pessoas vão enfatizar? O erro. A falha. Mas e os 19 e os 20 acertos? Ficaram escondidos para aquela pessoa no erro que foi cometido. Mas Deus, em sua graça, quando a gente age e quando Ele nos desperta, Ele nos usa para despertar outras pessoas. Porque algo extraordinário acontece aqui. Jonatas age primeiro pela fé e os outros começam a sair dos esconderijos, diz o texto. Não é possível. Eu fico imaginando o povo, olha o texto. Saul conta, pede para que contem. Quem é que está faltando aqui? Porque tem alguém lá. Mas quem é que está faltando aqui? Conta aí. Vamos ver quem é o doido que está lá em cima.
E o doido que estava lá em cima era o filho dele. Entende? Aqui não é uma contagem tranquila. Vamos parar aqui, irmãos. Levanta aí, contar 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá faltando não, irmãos. Isso aqui é desesperador. Quem é que tá lá? Quem que tá trazendo esse alvoroço todo? Enquanto eles estão contando, aí ele pede para... Eles descobrem que é Jonatas, pede para trazer a arca. A arca demora a chegar. E o texto é enfático ao dizer que a arca naquele momento estava com eles. A arca demora a chegar. Enquanto eles estão ali se planejando, tentando entender o que era para fazer, o que tinha para ser feito, o texto diz, e a confusão lá em cima aumentava. O alvoroço, diz o texto. Feito por quem? Por Jonatas e o seu escudeiro. Vai ter sempre alguém como Saul, sentado, esperando as coisas acontecerem. Esperando o encontro de casais acontecer. Esperando que as pessoas o sirvam. Vai ter sempre pessoas sentadas e esperando a comida chegar na mesa. Mas vai ter sempre aquelas pessoas que vão estar lá servindo com alegria. 1, 2, 3. Poucos. Porque a seara é, mas os trabalhadores são. Vai ser sempre assim, irmãos. Orai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Porque gente acomodada e sentada tem bastante. Gente como Saul, olhando para o inimigo e falando assim, ó, é difícil demais. Impossível isso aqui. Não vai acontecer não, viu? Porque não vai dar certo. Vai ter sempre pessoas olhando para o problema, sentado, acomodado e criticando. Mas vão ter sempre também aqueles como Jonatas que se levantam, fazem e levantam outros e ajudam para que aqueles que estavam acomodados, aqueles que estavam escondidos, saiam do esconderijo. A fé é contagiosa e o medo também. Por isso Deus sempre levanta homens e mulheres cuja confiança desperta os outros. Quando Lutero se levantou, multidões encontraram coragem, irmãos. Um homem. E nós somos frutos disso. Quando Knox pregou na Escócia, uma nação despertou e nós somos frutos disso. Quando Calvino permaneceu em Genebra, uma geração inteira foi discipulada e nós somos frutos disso. Deus frequentemente usa a coragem de poucos para fortalecer muitos. E eu finalizo com o versículo 23. Leiamos juntos. Vamos ler? Assim livrou o Senhor. Abre a Bíblia aí. Versículo 23. Assim livrou o Senhor. Quem livrou? Não foi Jonatas. Eu passei o tempo inteiro aqui falando de Jonatas. Mas o texto termina e a história termina dizendo: assim livrou o Senhor. Talvez daqui a sei lá quantos anos eu vou ficar aqui, né? Deus é quem sabe. Você estava cantando ou lendo? É que ele estava só ele aqui orando ao Senhor. Deus. Eu achei que ele tinha falado comigo, por isso que eu virei e falei, alguma coisa ele cochichou ali. Mas não sei quanto tempo Deus tem para mim aqui. Mas digamos, eu já estou aqui há 12, digamos que eu complete 15. Aí 20. Digamos que completou 20 anos, as pessoas olhem para tudo que aconteceu na igreja e elas vão ter que falar do pastor Weissa, porque o pastor Weissa faz parte da história desta igreja. Sim ou não? Faz parte. E tá tudo bem. Falar até, o pastor que pastoreou essa igreja aqui por 20 anos. Faz parte da história. Só que no final todo mundo vai ter que olhar e dizer assim: o Senhor abençoou aquela igreja. Entende?
Nós fazemos parte da história da igreja, isso é inegável. Mas no fim das contas, todo mundo vai ter que olhar para Deus e dizer, foi Ele. Porque é sempre Ele. Eu estou falando do encontro de casais porque foi ontem, né? Os irmãos aí, Karina, Meire, Rafa e a equipe, Naná e toda a equipe, trabalharam um monte. Foi maravilhoso. Foi muito bom o encontro de casais ontem. Muito, 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 muito bom. Um dos melhores que eu já fui na minha vida. E falo isso sem medo de errar. Agora, a gente chega hoje e fala, queridos, foi o Senhor. Entende? É assim que o cristão vive, irmãos. A gente trabalha, a gente faz, a gente olha para quem está fazendo, a gente reconhece que Deus está agindo na vida daquela pessoa e depois a gente diz assim, foi o Senhor. Então eu quero mudança na minha casa. Uma oração. Um dia. Um despertar. Entende? Um movimento. Sair do comodismo. Parar de ficar sentado olhando, esperando que os outros façam. Parar de ficar sentado criticando. Fazer. Vai lá e faz. Faz alguma coisa. E essa alguma coisa, Deus vai transformar em bênção. Não espere ser capacitado. Porque você nunca vai ser. Essa é a verdade. Nós não somos capazes. Se você espera ser capacitado, você nunca terá o privilégio de ser usado como instrumento de Deus. Porque Deus não usa capazes. Deus usa incapazes para que o nome dele seja glorificado. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Eu estou pastor desta igreja. E eu sou incapaz de ser pastor desta igreja. Entende? Você é incapaz de cuidar da sua casa. Você é incapaz de criar os seus filhos. Você é incapaz de ser diácono, de ser presbítero. Você é incapaz de servir as crianças. Você é incapaz de fazer qualquer coisa. Porque, na verdade, é assim que Deus trabalha. Deus usa incapazes para fazer coisas extraordinárias e para que o nome dele seja glorificado. E eu não preciso esperar que esta igreja tenha 1000 membros para crer no extraordinário que Deus já fez até aqui. Deus já fez e continuará fazendo o extraordinário por meio de pessoas incapazes. O que Ele quer de nós? Que confiemos nele. A gente tem que subir montanhas íngremes, difíceis, caminhos difíceis. Mas o que o Senhor quer de nós? Que nós confiemos nele. Deus não quer pessoas que confiem em si mesmas. Deus quer pessoas que olhem para ele e digam, Deus, eu não consigo, eu não sou capaz, mas eu estou à tua disposição. Por quanto tempo o Senhor quiser. Deus não espera a tua capacidade. Deus espera a tua confiança. Amém. Fale com Deus.